Questão de número 28. Mais uma da prova de auditor do último concurso da Receita. Beleza, pessoal? Agora é o seguinte. Chegamos num ponto delicado. Quando eu vi essa questão número 28 pela primeira vez, logo em seguida, quando eu comecei a comentar a prova para muitos alunos, eu disse, poxa, caramba, fiquei surpreso em encontrar uma questão de função. Não função do primeiro grau, função do segundo grau, mas uma questão de função inversa. Aí eu lembrei que no concurso de 2009 nós tivemos uma questão que trabalhava também um pouco da função na parte de polinômios, envolvendo o teorema do resto. Aí eu fiquei me perguntando, caramba, quando é a parte de álgebra realmente, só essa partezinha básica, que nós conhecemos como matemática básica, razão e proporção, regra de 3, grandezas, regra das torneiras, tudo bem, não vai me surpreender. Mas quando ele começa a aprofundar, pegando pontos específicos do ensino médio, aí, pessoal, é que eu vejo que o leque de opções que ele tem para introduzir na parte de álgebra é cada vez maior. Então fica realmente muito difícil você estudar por uma teoria para contemplar esse tópico. Você tem que realmente resolver questões, pessoal. Pegar exercício, mexer e tentar conhecer o maior número de saídas e de situações possíveis, pessoal. Porque, infelizmente, se não for assim, não vai dar para fazer absolutamente nada. Nada que eu digo dessa parte. Aí foi o que eu fiz. Eu vou resolver a questão 28, que foi a questão da prova. E logo em seguida eu separei uma bateria de questões de função inversa e de função composta. Ele não cobrou, ele já cobrou o quê? Função polinomial, cobrou função inversa, 2009, 2012, e eu estou colocando agora função composta, que ele não cobrou ainda, que de repente no próximo concurso ele cobre. Vamos lá? Então, já está completinho aqui, bem organizado. Diz assim, a função objetora dada por, ele dá a função, possui domínio no conjunto dos números reais, exceto o número 2, ou seja, os reais menos o número 2. Por quê, Thiago? Porque o 2, pessoal, ele zera o número de baixo, tá bom? Então, não pode ser zero denominador, então você não pode botar o 2 dentro do domínio. O conjunto de imagem de f de x é o conjunto dos reais menos o número 1, ou seja, r menos 1. Desse modo, diz-se que f de x é uma função de r menos 2 em r menos 1, ou seja, o domínio e depois a imagem. Com isso, a função inversa de f, denotada por f menos 1, é definida como. Então, ele está pedindo exatamente a função inversa da função que foi apresentada. Você deve estar se perguntando, Thiago, é fácil de encontrar? Sim, pessoal, é fácil de encontrar. Porém, se você não souber o artifício, você não consegue fazer. Opa, aqui foi a 27, nós já fizemos, D. Vamos a 28. Se você não souber a saída do artifício, dificilmente você vai conseguir lembrar do nada e aplicar na questão. Deixa eu ver com vocês. Vamos lá. Ó. A função, vou escrever. F de x é igual a x mais 1 sobre x menos 2. Pronto. F de x é igual a x mais 1 sobre x menos 2. Beleza, vamos começar. O que você precisa saber? O que é a função inversa? Você vai aprender bem, não se preocupe que essa é só a primeira questão, tá bom? Eu separei umas 10 questões só para tratar tanto de função composta como função inversa. Não tem perigo você encontrar outra questão e encontrar alguma dificuldade. Primeiro, antes de começar a resolver simplesmente essa questão, eu vou mostrar um detalhe para vocês. Olha aqui. Deixa eu pensar aqui. Pronto. Eu vou pegar um slide em branco.
bate-papo. Antes de resolver realmente a questão, tá bom? Deixa eu preparar aqui o terreno. Vale a pena fazer um pequeno resumo teórico. Quando eu falo de função inversa, o que eu preciso entender? Vamos imaginar aqui um conjunto A e aqui um conjunto B. O número 3 e aqui o número 15. Pronto. A função f de x é o caminho que faz o 3 virar 15. Ou seja, se você for lá na função f e colocar o 3 no lugar do x, o resultado vai dar 15. E a função inversa é a função que faz o 15 virar 3. Então, daqui, ó, f de menos 1. Então, f, a função 3, a função f faz o 3 virar 15, e a função inversa pega o 15 e transforma no 3. Como assim, Thiago? Deixa eu colocar aqui um exemplo. Ó. Vou colocar aqui uma função simples. G de x igual a 2x mais 1. Pronto. Se eu quiser descobrir a função inversa, o caminho de ida eu tenho, agora eu quero o caminho de volta. Vou botar agora aqui, ó, inversa. Para encontrar a função inversa, o raciocínio é sempre o mesmo. Sempre. O que você vai fazer? O g de x, no primeiro momento, ele funciona como uma variável y, igual a 2x mais 1. Tá vendo? Ó? Nada foi feito. Nada. Y é igual a 2x mais 1. Para calcular, eu só fiz trocar o g de x por y, que não tem nada de outro mundo. E eu posso fazer isso sempre. Só que para achar a inversa, eu vou ter que mudar um pouco a logística da coisa. No lugar do y, eu vou colocar agora x, faz exatamente essa troca. 2 vezes. No lugar do x, o y, mais 1. Ponto. Tiago, quer dizer então que para achar a inversa eu vou ter que dividir em duas partes, em 2 pedaços? Sim, são 2 passos. Primeiro passo, escreva a função que você quer encontrar a inversa. Montou a função, eu montei. Agora o que você faz? Troca o y por x e o x por y, certo? E o segundo passo, quando você começa a questão, você começa com um y só. Então, o teu objetivo é conseguir isolar o y de novo, depois de ter feito a substituição, a troca entre as variáveis. Então, o y virou x e o x virou y. Se eu comecei com y, o meu objetivo é deixar o y só de novo. Então, esse 1 ó, vai passar para cá negativo. Vamos ficar com x menos 1, que é igual a 2y. Passo 2 dividindo. O y vai ser igual a x menos 1 sobre 2. Conseguiu? Sim, conseguiu. Então, já era. Você não precisa se preocupar. Você terminou de encontrar a função inversa. Logo, a função g menos 1 de x, ou seja, a função inversa de x, passa a ser x menos 1 sobre 2. Professor, o senhor quer me convencer de que essa função que está aqui em cima vai levar o senhor para um número e essa função aqui de baixo vai trazer o senhor de volta? É exatamente isso. Se você estiver pensando dessa maneira, que bom, porque é exatamente o que vai acontecer. Professor, não acredito não. Vamos ver o seguinte? Eu vou provar para você agora. Vamos. Ó. Deixa eu apagar isso aqui. Não é mais G. Aliás, não é mais F, é G. Pronto. G e G menos 1. Todo mundo comigo e com bastante atenção.
Eu vou escolher um x qualquer, tá? Vamos imaginar que eu escolho aqui o x igual a 7. Pronto, tá aqui, ó, 7. Vamos lá. Ó, você vai chegar e vai calcular, por gentileza, o g de 7. O g de 7. E o que é o g de 7? É pegar a função x, que é a função g, que é 2x mais 1, e substituir o x por 7. Então, esse cara, ó, você bota aqui. E o nosso resultado, 15. Pronto. O que significa que o g de 7 vai ser igual a 15. Pronto. Observe que, se você usar a função g, quando o x for 7, você substitui o 7 na função g e encontra 15. Depois, o que a inversa significa? Que se você agora quiser voltar, você vai pegar o 15 e não pode colocar na função g. Claro que não. Se você botar 15 na função g, você vai encontrar 31. Ó, 2 vezes 15, 30, mais 1, 31. Não. Quer voltar para o 7? Já saiu do 7 para o 15? Quer voltar agora para o 7? Pega o 15 que você encontrou e substitui na inversa. Então, agora, ó, eu vou substituir em g de menos 1. Então, estamos falando de g de menos 1, que é a seguinte função. X menos 1 sobre 2. Quem eu coloco no lugar do x? O 15, ó. Então, pronto. Encontramos daí 15 menos 1, 14 sobre 2, 7. Voltou ou não voltou? Voltou. Então, o g de 7 vale 15 e o g de menos 1 de 15 vale 7. Quando eu quero ir, eu vou pela função g, chego no 15. Quero voltar, aplico na inversa. Pego o 15, na inversa vai dar o 7. Tá certo? E olha como é que é feito o cálculo da inversa. Então, Tiago, quer dizer que se eu tivesse assistido alguma aula onde o professor tivesse dito que para achar a inversa de qualquer função, o que eu tenho que fazer é só uma permuta, uma troca entre o x e o y, exato, e isolar de novo o y. Então, de forma seca, bem resumida, tem uma função? Tem. Olha para a função. Está olhando? A função ela sempre vai ser y e a variável dentro x. Pensa assim, y, x. Troca. Tira o y, bota x, tira o x, bota y. Se a questão começa com o y só, a questão termina com y só. Veja só. No caso da nossa questão. Ó, conferindo, x mais 1, x menos 2. X mais 1, x menos 2. Vamos. Vou botar assim, ó, cálculo da inversa. Não esqueça que o primeiro passo, tirar f e botar o y. Ah, Thiago, já está trocando. Não, eu não estou trocando ainda, certo? Por quê? Porque na parte de função, pessoal, a parte que fica realmente a função é o y, é a letra y, tá certo? Então, a função é sempre y. Se for g de x, é o y. Se for f de x, é o y. Então, a primeira coisa é tirar f, g, h de x e botar o y. Segundo ponto, a troca. Eu estou vendo y, estou vendo x e x. Vamos ter que trocar. Trocando. O y virou x. E agora, o x virou y mais 1. E aqui y menos 2. Pronto. Primeiro passo. Que é a troca da variável y por x e a x por y. Agora, se a questão começa com y só, a questão tem que terminar com o y só. Então, é hora de isolar o y. Vamos ter que multiplicar aqui em cruz. Ao multiplicar em cruz, ficamos com y vezes x menos 2x igual a y mais 1.
certo? De novo. F de x é na realidade y, sempre que tiver f de x, g de x, h de x, você pode no cálculo da inversa substituir automaticamente pela variável y. Aí o resto se repete, x mais 1 sobre x menos 3. Agora troca, y vira x e o x vira y. Multiplica em cruz, y mais 1, e aqui x vezes y, menos x vezes 2. Então, menos 2x. Como meu objetivo, já que eu comecei aqui, ó, com o y só, o meu objetivo é deixar o y só novamente, basta organizar a ideia. Ó. O y está só, e ele tem que ficar só novamente. Tem o y aqui, tem o y aqui, então joga para o primeiro membro y, que é justamente a variável que eu vou ter que isolar. Então ficamos com yx ou xy menos y igual a 2x mais 1. Pronto, 2x mais 1. Posso colocar o y em evidência? Posso. Se eu colocar o y em evidência, eu fico com x menos 1 igual a 2x mais 1. Pronto. Foi o que tu fez, Thiago. Peguei o y, que aparece aqui, coloquei em evidência. Aí fica x menos y dividido por y dá 1. Então, menos 1. Passa esse cara para cá dividindo, encontrando mais uma vez o y só. Ao encontrar o y só, observe 2x mais 1 em cima e x menos 1 embaixo. O que significa dizer que a função inversa foi encontrada. Então tá aqui, ó. 2x mais 1 dividido por x menos 1. Pronto. Beleza. Dois x mais 1 sobre x menos 1. Então, a resposta já está aqui, ó, no item A. 2x mais 1, x menos 1. Só tem essa opção. E, claro, que o domínio agora vai ser invertido. Enquanto, ó, o domínio da original era R menos 2, a imagem, que é o resultado, vai ser da inversa R menos 2. E o que era a imagem da primeira vai virar o domínio da inversa. Pronto. Daí você já conseguia, ó, eliminar o item F, aliás, desculpa, o item C. Já consegue eliminar o item D, porque é impossível você ter que excluir um tem que aparecer entre chaves, não apareceu, não tem como relacionar isso aqui. Você não pode operar um conjunto com valor unitário, com um elemento solto, não dá. E o item E também está falso. Pronto. Você já consegue eliminar o item C, D e o item E. Sabendo apenas que o domínio da original vira a imagem, que é onde ele chega, e que a imagem da original vira o domínio da inversa. Ó, nesse meu exemplo, o domínio de G, que é o 7, vai ser a imagem da inversa. E o 15, que é a imagem de G, vai ser o domínio, que é o ponto de partida da inversa, tá bom? Você vai fazer, inclusive, essa inversão. É muito legal a questão. Cálculo da inversa. Fui operando. Depois de feito, fica fácil de explicar. Acompanha. O f de x é o y. Pronto. F de x é o y. Não foi feita troca nenhuma. Só fiz uma reorganização da estrutura que eu tinha. Agora sim, eu começo a achar a inversa. O que é que eu faço? Pego o y, boto o x, e pego o x, boto o y. Pronto. X vezes y menos 2. Xy menos 2x. E y mais 1. Jogo o y para cá, o 2x para cá. Coloquei em evidência o y, x menos 1, e aqui 2x mais 1. Passou dividindo, 2x mais 1 dividido por x menos 1, o y. Consegui isolar novamente o y, lá no começo, e agora eu consegui isolar novamente.
Nesse caso, o que significa dizer que esse novo y representa a inversa. Aí você tira o y, bota f de menos 1 de x e batiza como inversa. Ok? Tiago, me diga uma coisa. Se eu tivesse aprontado e tivesse feito aqui, ó, um exemplo numérico, tipo assim, ó, deixa eu mostrar aqui um truquezinho para vocês. À medida que você vai aprender nessa parte, você vai gostando e vai criando alguns artifícios. Ó, pensa assim, A e aqui B, certo? Imagine o número 3, só imagine, número 3. O número 3 pode ser usado? Pode. O 3, ó, faz parte do domínio. O domínio da original, os reais menos o 2. Então, eu posso usar o 3. Se eu aplicar o 3 na função f de x, vou aplicar o 3 na função f de x, tá? Ó, função f. Ao aplicar o 3 nessa função, me diz o resultado que você vai encontrar. 3 mais 1, e aqui 3 menos 2 dá 1. Então, vai ficar 4. Pronto, 4. De novo, se você usar o 3, foi só um exemplo, ó. Eu criei o 3 do nada, não tem nada de muito sério. Então, 3. 3 mais 1, 4. 3 menos 2 dá 1. Então, 4 dividido por 1 dá 4. Pronto. Ou seja, o 3 faz parte do domínio, que é o ponto de partida, enquanto que o 4 faz o papel de imagem, que é o ponto de chegada. Se você quiser voltar, e pode sim voltar, temos uma condição. Para voltar, você não pode pegar o 4 agora e colocar na função f. Porque se você olhar, vai dar 4 mais 1, 5 dividido por 2. Não tem nada a ver com 3. Quer voltar? Vai ter que aplicar o 4 na inversa. Pronto. Aplica na inversa. Se você colocar o 4 na inversa, você vai jogar ele bem aqui, ó. 2 vezes 4 dá 8, com mais 1, 9. Embaixo, aqui já está o exemplo. Deixa eu ver se eu consigo separar aqui melhor. Pronto. Vou botar aqui, ó. Quando eu calculo o f de 3, vamos fazer direto, você vai colocar no lugar do x 3. Aonde estiver vendo x, você vai colocar 3. Ó. Vamos lá. Ó. 3 mais 1, 3 menos 2. Encontramos 4 dividido por 1 vai dar 4. Foi o que eu encontrei. Lembrando que eu substituo todo mundo no lugar do x. x. Na função f, encontramos o 4. Tá aqui ele, ó. Agora, se você quiser voltar, você vai lá na função inversa, o nome já é bem sugestivo, e coloca o 4 no lugar do x. O 4, porque você vai inverter. Se está partindo do 3 e chegou no 4, agora você joga o 4 para cá, ó, para dentro, e vamos ver se o resultado final vai dar 3. Vamos. Usando essa função, 2 vezes 4, mais 1, 4 menos 1. Daí você encontra 8 mais 1, 9, dividido por 3 dá 3. Ó, 8 mais 1, 9, dividido por 3, dá 3. Nesse caso, eu uso aqui, ó, e aqui, na inversa. E o resultado, bateu? Bateu. Onde é que eu quero chegar com tudo isso? O 3 vai para o 4 pela função f e o 4 volta para o 3 pela função inversa, tá certo? Tiago, quer dizer que se eu quisesse usar esse artifício de colocar um valor na função x, pegar o resultado e jogar na inversa para ver se volta o mesmo ponto, quer dizer que eu posso fazer isso para resolver inclusive essa questão? Não tem as opções? Um artifício você pode usar. Se não souber calcular, vai demorar um pouco mais, vai. Mas eu não sei calcular. Se você não sabe calcular a inversa, o que você vai fazer? Substitui dois números, descobre o valor de partida,
o valor de chegada você substitui na inversa. Tipo, colocou o 7, encontrou o 9, agora você tem que pegar na inversa, nas opções, substituir no 9 e ver quem vai dar o quê? Como é que eu disse? De novo. Se for 4, que eu não lembro mais do número que eu coloquei como exemplo, só isso. Se eu colocar o 4 e o resultado for 2, então o 4 eu substituo em F e o resultado 2. Só vai ser inversa se eu agora for usar esse 2, colocar na inversa o resultado for o quê? 4. Então o 4 gera o 2 e o 2 na inversa gera o 4. O 4 gera o 2 na original e o 2 gera o 4 na inversa, beleza? Como eu fiz, eu coloquei 3 e 4. O 3 na original deu 4. E o 4 na inversa deu 3. Então voltou função inversa sem nenhum problema, beleza? Se prepara que daqui a pouquinho no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais tanto de função inversa como de função composta. Não simplesmente resolvendo as questões, mas fazendo você também entender e pensar em como trabalhar com mais facilidade, beleza? Forte abraço, tudo de bom e até daqui a pouquinho. Até mais, pessoal!